anos de emancipação, com certeza muitas histórias, muitas lágrimas, acima de tudo, muitas vitórias. Essa nossa querida irmã que foi fundadora aqui presente, com o coração dela deve estar, Deus, jubiloso, a certeza de que até aqui o Senhor os tem ajudado. Permita-nos, Deus, a explanar a Tua palavra, para que todo o Teu povo, a partir da minha vida, da vida dos meus irmãos, sejamos edificados para a glória do Senhor. Que vidas sejam acrescentadas ao Teu reino comigo nesta igreja. Obrigado pelos batismos que acontecerão. Que possamos, ó Deus, ter a certeza de que o Senhor atrairá mais pessoas comigo deste Evangelho, e a fim de que o Senhor seja exaltado e glorificado. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Pode ser sentado, meus amados irmãos. O livro de Isaías é reconhecidamente como o Evangelho do Antigo Testamento. Ele foi escrito pelo próprio autor, o profeta Isaías. Ele trata aqui do juízo de Deus sobre a nação desobediente que foi o povo de Israel, e em suas pregações ele então anuncia as promessas de Deus para a salvação do seu povo, a fim de que esse povo pudesse ser transformado, esse povo pudesse ser novamente voltado para os trilhos daquilo que Deus havia proposto em suas leis e em seus prefeitos. O livro ele pode ser qualificado como o livro da salvação do povo de Israel. Assim, encontramos em sua mensagem esta apresentação do Messias que viria. Por isso, o livro de Isaías ele é reconhecido como um livro messiânico. Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel. Por isso, Mateus ele apresenta no capítulo 1, versículo 21, que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava então em trevas viu uma grande luz. Jesus é conhecido como a luz do mundo. Aquele que falou no passado aponta agora para o Cristo que viria, e ele veio como a luz do mundo. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. São essas as ações que o profeta Isaías então anuncia acerca de Jesus, o Filho de Deus, que veio e então pôde trazer todo o conselho de Deus para nós, sendo Ele maravilhoso, sendo Ele Deus forte, sendo Ele de fato o Pai da eternidade, onde o próprio Senhor identifica: eu e o Pai somos um. É o príncipe da paz, o herdeiro da promessa, que também nos torna co-herdeiros em Cristo Jesus. Tudo que o Senhor Jesus herdou, nós também herdaremos juntamente com Ele, porque é promessa do Senhor. Aleluia! Essa é a razão da nossa existência, em continuar proclamando o reino de Deus. Isaías 53 descreve sobre o Cristo sofredor. É aquele que foi traspassado as mãos, os pés, que recebeu então uma coroa de espinhos, que foi crucificado naquela cruz, foi então completamente massacrado em meu favor, em seu favor. Sim, o Cristo sofredor que sofreu naquela cruz por mim e por você, mas que ressuscitou no terceiro dia e que está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. É dessa forma que o profeta ele desenvolve aqui a missão do Filho de Deus. E é por isso que Isaías 52, versículo 7, o texto que acabamos de ler, torna-se parte desta missão que também é passado para todos nós. O ide de Jesus é para todos os discípulos. Não, o ide não é apenas para pastores. O ide não é apenas para diáconos. O ide não é apenas para o ministério de música. O ide não é apenas para aqueles que estão envolvidos. O ide é para todos os discípulos que nasceram de novo, que foram justificados, regenerados e que hoje então conseguem ter uma visão de um reino eterno que nós herdaremos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso o apóstolo Paulo ele volta a citar o que o profeta Isaías disse
no capítulo 52, versículo 7. Ele relembra da real missão da igreja de Jesus. E a maior missão delegada aos salvos, aos regenerados, não foi dado por um imperador, não foi dado por um general, para conquistar nações com um objetivo político ou geográfico. Não, meus amados irmãos. O próprio Deus, com um único objetivo pautado na argumentação do Evangelho do seu Filho, cujo armamento poderoso é capaz de atingir cada coração no profundo da nossa alma. O único meio eficiente, o anúncio do Evangelho de Jesus. Foi assim que nós somos alcançados. Alguém chegou até nós e anunciou o Evangelho da graça. Alguém pode apresentar ao Deus Santo que se revelou a nós e de uma maneira tão intensa, graciosa, se fez parecido conosco sem pecado. É o Deus eterno que agora vem para este mundo, pisa nessa terra, se identifica com a humanidade, mas que aponta para o Pai, o Pai Santo, generoso, paciente, gracioso e salvador. Não foi qualquer um que o Senhor Deus enviou. Ele não enviou um anjo de asas quebradas. Ele enviou o próprio Filho por amor a mim e por amor a você. E quando falamos do anúncio do Evangelho, se você um dia ouviu esse Evangelho, se esse Evangelho pode trazer uma transformação na sua vida, te apresentando então o Deus Santo Salvador na pessoa de Cristo Jesus, se você creu de todo o coração, então Ele selou a sua vida com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a possessão, a garantia da possessão eterna que nós temos então em Cristo Jesus. Não sabemos quantas pessoas Deus irá alcançar com a sua graça, mas sabemos que Ele os alcançará por meio do Evangelho do Reino. É este Evangelho que você um dia foi alcançado e impactado no seu coração. É este o Evangelho que o Senhor então anuncia para os seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. É este Evangelho que alcançará os seus pais, é este Evangelho que alcançará os seus filhos, os seus amigos de trabalho, os seus colegas de escola. É este Evangelho que alcançará essa cidade para a glória de Cristo Jesus. Quando Paulo lhe fala: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Significa que nós precisamos pregar. Nós precisamos compartilhar deste Evangelho. Nós precisamos falar para as pessoas o quanto o Senhor as ama, mas também falar o quanto são pecadores e que precisam de arrependimento. Não basta apenas dizer: Jesus te ama, porque quando falamos Jesus te ama, a pessoa se sente confortável em ouvir que ele é amado por Jesus. As pessoas precisam serem confrontadas com respeito sobre a natureza pecaminosa que elas se encontram. Vivemos um tempo que as pessoas elas não conseguem mais ouvir a verdade, o politicamente correto, e que você não pode mais falar sobre a verdade, a real verdade da natureza humana. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O Evangelho, ele é salvador, mas ele é confrontador, porque ele realmente mostra quem somos, quem você é e quem eu sou. Homens e mulheres pecadores, homens e mulheres que precisam se arrepender. Por isso a mensagem de Jesus, ela começou dessa forma: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Essa foi a primeira mensagem de Jesus. Arrependam-se e convertam-se, porque o reino de Deus é chegado. João Batista, de igual modo, ele pregava também, mas
nas vias do Jordão, levando o povo ao arrependimento. Mas arrependermos de quê? Da natureza que nós herdamos na terra. Natureza depravada, caída e que precisa ser de fato perdoada pela obra da cruz. Deus, Ele não somente deseja alcançar o pecador, meus irmãos, mas Ele providenciou um meio. O comissionamento do Senhor Jesus deixado aos seus discípulos chegou até nós. Mateus 28, versos 19 e 20, texto já falado aqui, ide por todo mundo pregar o Evangelho, é um imperativo incondicional, ou seja, é uma ordem a ser obedecida a partir do momento em que fomos alcançados até o último dia da nossa vida. Enquanto houver fôlego, nós precisamos falar de Jesus. O primeiro ministério de uma irmã chamada Irene, uma senhora já de idade, uma professora aposentada. Ela foi acometida por um câncer e ela já estava num estado bem avançado, uma situação bem avançada. E fui visitá-la no hospital. No hospital, ela ainda com a vozinha trêmula, ela disse: pastor, sabendo que eu tive, vai falei de Jesus. Sabendo que eu estou paciente, vai falei de Jesus. Todos os médicos e enfermeiros que passaram aqui testemunhei de Jesus. Eu fui para consolar a Irene e eu saí consolado e desafiado. Uma irmã no leito de morte, ainda com seus últimos fôlegos, testemunhando do Evangelho da graça de Cristo. E nós, meus irmãos, com todo o vigor, com toda a saúde que temos, muitas pessoas têm vergonha de falar do Senhor Jesus que morreu na cruz. Quantas oportunidades que nós perdemos discutindo sobre futebol, discutindo sobre política, discutindo sobre tudo na vida, mas nós não temos argumento suficiente para testemunhar deste Evangelho que um dia alcançou o meu e o seu coração. O Evangelho ele precisa ser verbalizado, mas também testemunhado no nosso bom comportamento. As pessoas precisam olhar para você e para mim como outdoor do reino de Deus e ver Cristo. Cristo. Somente Cristo. Precisamos entender, seja no local ou em qualquer outro lugar, ao mesmo tempo e de diversas maneiras, nós precisamos anunciar o Evangelho da graça. Paulo se sentia tão responsável e agradecido pelo que Deus havia feito em sua vida, que considerava uma obrigação cumprir o ID de Jesus. Veja o que ele diz em 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. O privilégio de anunciar o Evangelho talvez não esteja sendo considerado como prioridade na vida de muitas pessoas. E isso já era previsto pelo próprio Senhor Jesus, quando ainda no tempo do seu ministério ele dizia aos seus discípulos, Lucas capítulo 10, versículo 2, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Roguem ao Senhor da seara para que envie obreiros para este serviço. Nós precisamos orar para que Deus desperte mais pessoas com amor ao Evangelho. Nós precisamos nos dispor, queridos irmãos, da amada igreja, em seus 40 anos de emancipação, olhar para as pessoas dessa cidade, do seu bairro, seus vizinhos, parentes, entenderem que eles são alvo da graça de Cristo. Mas como virão o Senhor aqui? Precisamos anunciar o Evangelho da graça. Essa compreensão de necessidade da seara, daquilo que Deus fez por Paulo, o levou a refletir sobre o grande desafio
com aquela igreja em Roma. Versos 14 e 15, do capítulo 10 de Romanos, texto já lido também, ele fala sobre essa necessidade. Tem que invocar. Como invocarão? Tem que ouvir. Como ouvirão? Tem que, de fato, pregar. Como pregarão? Você é esse instrumento para esse tempo, para a Igreja Batista do Eterno. Anunciar, testemunhar, viver o verdadeiro Evangelho da graça. Há um escritor norte-americano, certa vez ele disse algo extraordinário sobre esse texto. John MacArthur, ele disse: o que Paulo quer dizer nesta série de perguntas retóricas é que uma apresentação clara da mensagem do Evangelho deve preceder a verdadeira fé salvadora, pois ela tem conteúdo, a palavra revelada de Deus. A salvação vem para aqueles que ouvem o Evangelho e creem nos seus fatos. Por isso, em Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo ele ressoa o conceito de fé quando ele diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Essa é a realidade. As pessoas não têm fé por si mesmas. Essa fé é um dom de Deus. As pessoas têm crença. Elas acreditam em si mesmas, elas acreditam em santos, elas acreditam em ídolos, elas acreditam na filosofia, elas acreditam na política. Isso é crença, mas acreditar em Deus é um dom que Ele concede por meio do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Como as pessoas terão fé salvadora na pessoa de Jesus, se o que elas escutam não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a cruz, não tem nada a ver com o arrependimento, não tem nada a ver com abrir mão das nossas potencialidades pecaminosas? É o Evangelho que proporcionaram a fé nas pessoas para a salvação em Cristo Jesus. Mesmo livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 em diante, fala: não há nenhum justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. As suas gargantas são como sepulcros. Observe o texto. Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Isso por quê? Porque a natureza pecaminosa, ainda não arrependida em Cristo Jesus, é incapaz de olhar para Deus e dizer: como eu amo o Senhor. O Evangelho é Ele que trará um impacto para levar essas pessoas, então, como aconteceu conosco, a abrir a nossa mente a entender aquilo que o Evangelho tem a dizer. Isso aconteceu com a vendedora de púrpura, Atos capítulo 16, versículo 14, onde diz que havia uma vendedora de púrpura chamada Lídia, onde o Senhor abriu o seu entendimento para compreender aquilo que Paulo estava pregando. A fé vem pelo ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus. Talvez você esteja passando por um momento de desafio. Por que meu pai não converte? Por que a mãe, meus filhos, meus irmãos? A grande questão é: o que eles estão escutando? É o verdadeiro e genuíno Evangelho? Ou apenas argumentações sem fundamentação das Escrituras? Por isso, quem nega o verdadeiro Evangelho leva sobre os seus pés a responsabilidade de anunciá-lo com ousadia, com integridade, com amor. Por isso são formosos e são belos. Foi esta a expressão usada pelo profeta Isaías, escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E Paulo, então, entendendo como um bom judeu sobre aquilo que o profeta falava, agora ele traz essa orientação para a igreja que estava em Roma. E ele relembra essa citação, onde nos diz acerca dessa verdade transformadora do Evangelho, e como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, meus queridos irmãos, porque muitos
não têm levado esse Evangelho? Porque muitos não têm anunciado esse Evangelho. E porque seus pés não estão indo. Quero destacar algumas possibilidades do porquê que esse Evangelho não tem sido pregado com toda a sua potencialidade e que talvez tenha impedido muitos de anunciá-lo à família e à sociedade. A primeira possibilidade é a falta de visão. Quando não há uma visão clara do reino de Deus, então as pessoas não entenderão o Evangelho de forma clara. Se eu não compreender que o Evangelho de Jesus é o único meio capaz de anunciar Cristo Jesus para que eles possuem uma fé salvadora, meus amados irmãos, não será natureza. Muito embora encontramos no Salmo que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras da sua mão, isso na verdade está anunciando quem é o Criador, mas não quem é o Salvador. As pessoas podem olhar umas para as outras e entenderem que é beleza de Deus, é algo extraordinário de Deus. Pode olhar para a natureza e dizer coisas extraordinárias, houve um Criador. Mas somente o Evangelho pregado, o Evangelho de Jesus, que é capaz de levar a pessoa a compreender de forma profunda quem é o Senhor. Essa falta de visão diz respeito a não olhar para os campos, para aquilo que é a nossa missão. Isso tem a ver com a distração deste mundo que, com ciscos ou cataratas espirituais, impedem das pessoas enxergar as reais necessidades de que elas estão sem Cristo. E sem Cristo estão indo cada vez mais longe de Deus e cada vez mais para o caminho do inferno. O Senhor Jesus disse em João capítulo 4, verso 35: eu digo a vocês que abram os olhos, vejam os campos, estão maduros para mim. O Evangelho precisa ser a isca de Deus para atrair todos aqueles que Ele tem planejado na eternidade. Se os nossos olhos não tiverem o propósito de Deus, então nos faltará a visão do reino dos céus. A segunda situação que pode acontecer na vida da igreja, de muitas pessoas que se relacionam então com Ele, é a falta de amor. Primeiro, a falta de visão do reino. Segundo, a falta de amor. Se nós não compreendemos que o amor de Cristo ele nos constrange, que o amor de Cristo ele nos chama para perto de uma maneira tão intensa, tão atrativa, de uma forma irresistível, então, meus amados irmãos, nós não compreenderemos a profundidade do amor. Quando não enxergamos pecadores sem Cristo, feridos, destruídos, sem paz, sem esperança, quando nós olhamos para a sociedade, para as pessoas que nós nos relacionamos na nossa sociedade com o amor de Cristo, nós não entenderemos que sem Cristo elas jamais alcançarão o reino dos céus. As pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus, estão descarrilhadas do caminho do reino de Deus, e elas estão indo. O olhar de amor nos faz enxergar então as pessoas, os nossos familiares, que eles precisam ouvir desse Evangelho. Quando conseguimos ter uma visão de Deus, que enxergou em mim, que enxergou em cada um de nós essas mesmas necessidades, meus irmãos, então nos tornaremos de fato verdadeiros instrumentos e não mais impeditivos pelo egoísmo de amar. Mateus capítulo 24, versículo 12, nós podemos ler o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe o que está acontecendo na sociedade? As pessoas elas estão no barranco caindo, e a primeira coisa que elas fazem é tirar o celular e filmar para ver se ela vai cair mesmo. E torcendo para cair. As pessoas se tornaram insensíveis. Elas não têm empatia pela necessidade do outro. A igreja de Jesus precisa ter essa empatia com os de fora.
Entender que o Evangelho que me alcançou pode alcançá-los também com amor. É o amor de Cristo que nos impulsiona a continuar. Mas, pastor, e quando as pessoas não nos amam, quando as pessoas elas não gostam da gente, quando as pessoas elas nos perseguem, quando as pessoas elas se tornam verdadeira pedra no sapato, nós não nivelamos o nosso sentimento por baixo. Nós nivelamos o nosso sentimento em Cristo. Se alguém está sendo uma pedra no seu sapato, se alguém tem te perseguido, se alguém não tem demonstrado amor e graça para com você, a melhor forma que você tem de reparar é amar em Cristo. Claro que isso não é fácil. Outra vez, falando com um grupo de casais, eu disse a casais que não estão se relacionando bem. E às vezes nós escutamos no gabinete: o senhor que não conhece meu marido, pastor. O senhor que não conhece minha esposa, pastor. Sabe qual é o meu conselho? Meu irmão, minha irmã, se o Senhor Jesus disse que devemos amar o nosso inimigo, então devemos amar muito mais os nossos irmãos. Além de que ele se torne um inimigo de você. Amar uns aos outros, irmãos, é o que fará a diferença. Quando a igreja, cada membro da igreja batista de Betel se posicionar, tendo uma visão do alto, uma visão de Cristo, e não a visão do mundo, que procura retalhar pelo ódio, pela ira, então as pessoas verão em nós a imagem perfeita de Cristo, e elas serão atraídas, porque elas dirão: sim, eu quero ir para aquela igreja, porque aquela igreja de fato ama, mesmo em meio às adversidades. É isso que torna a igreja diferente do mundo que não consegue perdoar. Quando perdoamos, nós não estamos fazendo bem a outra pessoa que nos ofendeu, estamos fazendo bem a nós mesmos. Perdão tem a ver com abrir mão do nosso direito em favor do outro. Temos que entender que nós somos perdoados. Os piores pecadores do mundo, do universo, de qualquer galáxia, somos nós. Mas ainda assim o amor de Deus nos perdoa. Lembre-se, quais foram as últimas palavras de Jesus? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ora, se o Senhor perdoa pecadores como você e eu, somos nós para não perdoar o nosso irmão, o nosso próximo, ou qualquer um dos nossos pais. Precisamos amar, irmãos, e não ter a falta deste amor. Por fim, penúltimo, precisamos ter preparo. A falta de preparo talvez seja um dos grandes problemas de não pregarmos verdadeiramente o Evangelho. Por isso, nós encontramos aqui essa situação em que somos chamados a sermos capacitados pela Bíblia para falar sobre Deus e toda a sua essência. Seu projeto para o homem, a queda da humanidade pelo pecado, a pessoa de Cristo, a sua obra, a sua cruz, a sua ressurreição, tudo isso, meus amados irmãos, tem um quê de profundidade que apresenta sobre o plano de Deus, que nos chama então como uma oportunidade para o arrependimento, a salvação pela fé e a esperança de um futuro glorioso no céu que nos aguarda. Lembre-se, nós não somos deste mundo, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o Salvador. Como ouvirão, se não houver quem pregue? Para pregar tem a ver com anunciar, mencionar publicamente, proclamar a ação salvífica de Deus. É o imperativo de Jesus. Ide, ide. E o ir aqui não é fazer missão longe. A palavra aqui ela tem um gerundismo. O que significa isso? É você, de fato, começar a fazer missão a partir da sua casa, quando você caminhar para a igreja, com quem você encontrar no caminho, é você então viajar, e onde você parar, você continua a falar de Cristo. Não há como apenas olhar para missões longe, porque missões começam dentro da nossa própria casa. O primeiro campo missionário é o meu lar. Os meus filhos precisam ver em mim alguém que foi transformado pelo poder de Deus.
lamentavelmente, há uma estatística em que muitos filhos de cristãos, muitos filhos de pastores já não estão mais no caminho do reino de Deus. Talvez algo faltou em casa. Um bom exemplo para sabermos realmente a quem pertencemos. Certa vez, uma viúva, ela estava sentada no primeiro banco. Seu marido falecido era um diácono. Eu estou falando muito diácono, né? E ele estava na urna à frente, e todos que vinham para ver ele chegavam na urna e falavam: era um bom homem, era um bom irmão, era um bom líder, era uma boa pessoa. A esposa, meio que indignada, ela falou com o filho dela: meu filho, vai lá ver se seu pai está morto ali mesmo, porque não era nada disso em casa. Será que é isso que as pessoas elas estão vendo em nós? Será que é isso que os nossos filhos estão vendo em nós? O pastor que prega aqui de forma tão amorosa, um diácono que serve a mesa do Senhor de forma tão amorosa, onde um irmão dedicado no ministério que faz tudo o melhor possível para a igreja, o reino de Deus, mas esquece que o primeiro lugar que deve testemunhar é na sua casa, sendo um bom marido para a sua esposa, uma boa esposa para o marido, um bom pai, um pai amoroso, uma mãe amorosa, filhos obedientes, irmãos que conseguem conviver uns com os outros. Ser crentes dentro do templo, no lugar de adoração, é o lugar mais fácil do mundo. Porque às vezes as pessoas vestem uma máscara, mas quando elas pisam lá fora, é o pior cidadão, o pior pai, o pior mãe, o pior irmão do outro. O Evangelho, os amados irmãos, deve ser vivido primeiramente a partir da minha casa. Sabe qual é o maior medo do pastor Jair? Eu estava pregando e de repente eu olho para o lado onde minha esposa e meus filhos estão sentados, então ela começa a menear a cabeça. Esse é o maior medo. Pegar algo que não se vive em casa. Eu não sei qual a realidade da sua vida, eu não os conheço. Mas meu irmão, você que é marido, pai, o seu lar é o campo missionário do verdadeiro evangelho. Se você não está vivendo isso lá, as suas orações não estão chegando a Deus. Meu irmão, eu não sei qual a sua realidade, mas se você não tem sido uma boa esposa, uma boa mãe, de bom modo também as suas orações não estão chegando. Pais, filhos, eu não sei qual é a sua relação uns com os outros, mas há um papel fundamental em que Deus estabelece para os pais não irritarem os seus filhos, mas também há a orientação para os filhos honrarem os seus pais em obediência, porque há uma promessa para que prolonguem os seus dias na terra. A igreja de Jesus fará diferença como o meu lar, como o seu lar, se tornar verdadeiramente a antessala do céu. Se isso está acontecendo na sua vida, na sua família, peça perdão a Deus. Volte urgentemente a conseguir e procure viver o verdadeiro evangelho. Quarta e última razão que talvez nos impeça de proclamar e viver esse reino de Deus: falta de pessoas. Versículo 15, em Romanos 10 diz: como pregarão se não forem enviados? O profeta Isaías viu isso lá atrás. Como formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. O apóstolo Paulo, então, ele traz para a prática da comunidade em Roma, em que agora também somos inseridos, porque temos essa palavra, para que de fato nos dispusemos a viver essa verdade. Talvez essa seja a pior etapa do porquê muitos pés não estão indo. Se lhes falta visão, se lhes falta amor, se lhes falta um preparo, então não teremos pessoas dispostas para ir. Isto é grave. A preocupação com as coisas deste mundo
distrai as pessoas para o propósito maior para o qual foram salvas. Devemos nos perguntar: temos pessoas preparadas? Pessoas estão amando os perdidos? Existe uma visão missionária que cada membro dessa igreja, cada membro das nossas igrejas, cada membro das igrejas batistas no estado de Minas Gerais, no Brasil e no mundo, de fato possui? Então, o que nos falta? Pessoas disponíveis, dispostas e que queiram obedecer a Deus. É assim que o reino de Deus, irmãos, alcançará todo mundo. Estamos na época de campanhas de missões mundiais. Há países não alcançados lá fora. Hoje o mundo tem cerca de 8 bilhões de pessoas. Dessas 8 bilhões de pessoas, sequer 2 bilhões foram alcançados pelo Evangelho. Há muito o que fazer. Há muitas pessoas a alcançar. Como isso será possível? Quando eu e você compreendemos o que Isaías disse e o que Paulo está colocando. Quero concluir nessa manhã fazendo uma pergunta para que possamos refletir. E você? Possuir os pés formosos para anunciar as boas novas do reino de Deus? Precisamos fazer um clamor diante do Senhor, como escrito em Lucas 10:2. Roguem, ore ao Senhor, clame ao Senhor, porque a seara de fato é grande, está preparada, está branca, mas faltam pessoas. Pois somente assim anunciaremos o reino de Deus, o Evangelho de Jesus. Feche os seus olhos. Talvez a realidade que você esteja vivendo seja uma realidade de muito ativismo, de muitas ocupações, ou talvez de muitas distrações. Mas essa manhã que o Senhor tem falado no seu coração, porque nós temos o privilégio de termos os pés preparados para anunciar o Evangelho. Eu não digo que esse Evangelho alcançou o seu e o meu coração. Nós fomos então batizados com o Espírito Santo, recebemos o selo do Senhor na nossa vida para fazermos a vida diferença neste mundo. Você quer ser um instrumento de Deus? Deixe-me orar por você. Senhor, como a tua palavra é viva, eficaz, ela é capaz de penetrar profundamente o nosso coração, nos fazendo discernir, nos fazendo compreender que nós precisamos de um compromisso com o Senhor. Nós precisamos viver esse Evangelho nos nossos relacionamentos, a partir da nossa casa, do nosso cônjuge, filhos, pais, irmãos. E quando a luz de Cristo brilhar no nosso lar, cada lar que vier para congregar e cultuar, virão repletos da luz de Cristo. Então, Deus, essa igreja, como as demais que têm vivido assim, serão, Deus, um farol a brilhar em uma sociedade corrupta e perversa. E serão atraídos, porque Cristo Jesus é a luz. Desperte-nos, Deus, de tal maneira que a nossa vida vai se tornar instrumentalidade do Senhor. E nos perdoe naquilo que temos errado, naquilo que temos pecado, naquilo que temos sido omissos. Ajude-nos, Deus, a retomar os trilhos para o teu louvor, para a tua glória. Em nome de Jesus, Deus. Ainda com seus olhos fechados. Talvez Deus ele esteja nessa maneira chamando você da uma vida de consagração. Pois de alguma forma Deus ele falou a você: olha, meu filho, você tem que sair desse estado que você se encontra. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa indiferente, insensível ao que eu tenho para fazer através disso. Talvez você nessa manhã queira consagrar e dedicar a sua vida. Se esse é o seu desejo, se essa mensagem tocou no seu coração, põe-se em pé. Eu quero me colocar também aqui à frente, eu quero me colocar diante de Deus de consagração. Alguém? Pode se colocar em pé? Amém.
Você Deus apenas, todos orando, você que Deus consagrando a sua vida, a sua família, dizer, Senhor, eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui impactado, eu quero sair daqui de forma que o meu compromisso com o Senhor, Deus seja sério. Seja uma vida de mudança, de transformação. Quer que o pastor Geazi para aqui a gente? Nós vamos orar nesse sentido. Para que a sua vida se torne uma vida poderosa, pela ação do Espírito Santo, e você se torne uma maravilhosa, um instrumento poderoso de Deus para esse tempo, nessa igreja, nessa cidade. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, louvamos ao teu nome, porque os nossos pés estão firmados na rocha de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pelo despertar da tua palavra. Ó Deus, a forma que ela foi explanada, ó Deus, que veio de encontro às nossas necessidades, que falou fortemente aos nossos corações. Nós consagramos cada vida, ó Deus, que está aqui presente nesta manhã. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ao ouvir a tua voz, nosso coração está aberto e certamente nós nos alegramos porque bem sabemos que o Senhor é aquele que derrama o seu bálsamo sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo. Pois nós oramos e consagramos as nossas vidas, tudo que nós temos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Poder se sentar, queridos. Eu vou dar o ministério do louvor. Quem vai cantar uma canção? E quando nós vamos cantar esta canção, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos